Olha só, tornei-o inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Bom, Paulo está continuando aquela argumentação que ele estava fazendo, né, em relação à igreja da Galácia. Pessoas alegres, pessoas que receberam ele bem, mas que de repente muitos se voltaram contra ele, muitos entraram nessa religiosidade e estavam agindo de forma estranha com Paulo. Aí Paulo, no verso 16, diz: tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. O que era, queridos? Existiam esses judaizantes, que eram as pessoas que estavam ali quebrando os princípios do cristianismo e enfatizando o valor do judaísmo, que eles estavam fazendo o quê? Colocando a igreja contra Paulo. Olha só o que diz o verso 18. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Quer dizer, a igreja tinha até um zelo por Paulo, mas quando Paulo estava longe, a igreja não se importava tanto. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Gente, Paulo que diz essa palavra tão forte. O que ele quer dizer com isso, queridos? Paulo está querendo enfatizar aqui, de uma forma muito preciosa, que o peso no coração que ele tinha para essa igreja. Eu falo peso, eu falo um peso de forma positiva, um cargo que ele tinha, a vontade de servi-los, e ele queria ver Cristo sendo formado neles. Mas eles estavam indo por um outro caminho. E Paulo usa essa expressão tão forte, sabe? Às vezes existe muita dificuldade em meio à verdade, porque Paulo dizia a verdade para eles, mas eles o que? Estavam indo contra. Isso fez com que Paulo estivesse sofrendo muito, um parto difícil. A vida de Paulo é marcada por isso, sabe? Em meio a tantas dificuldades, mesmo falando a verdade, isso nos mostra, querido, que mesmo quando nós realmente estamos seguindo os princípios, corretos no princípio, isso não é uma garantia de que tudo vai ir bem. Não. Mas uma certeza nós temos, e continuamos a ter, nós temos um Pai. Sabe, eu gostaria muito de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo por vocês. Quer dizer, Paulo ele vê que ele está sendo muito, até em alguma forma, duro com eles. O que eles estão fazendo é algo muito pesado. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Olha só esse questionamento de Paulo. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Presta atenção, querido. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Gente, esse ponto em Gálatas é muito importante, muito precioso. O filho da escrava nasceu de modo que natural, mas o filho livre nasceu mediante o que? A promessa. O filho da escrava que nasceu de modo natural foi Ismael, mas existia um filho que é da promessa, que era Isaac. E aí que está o ponto. A lei, ela é algo natural, algo que nós fazemos com a nossa força. Essa promessa, ela é sobrenatural. Daqui a pouco, no capítulo 5, nós vamos ver sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Qual que é a diferença entre obra e fruto? A obra é uma ação nossa, nós agimos. E o fruto é uma ação nossa? Não. É algo que, por assim dizer, tendo as condições corretas, o fruto nasce na árvore. De forma espontânea. Agora, a obra da carne é o quê? Depende de nós. É uma obra. Então, o filho da escrava, ele vem de obra, mas o filho da livre vem de promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança precede do Monte Sinai, que é a aliança da lei. Gera filhos para escravidão, que é Agar. Agar era escrava. E aí, como você conhece a história, né? Sara deixa Agar dormir com Abraão para ter um filho, achando que aquele vai ser o filho. É o filho de modo natural. É o filho da nossa força. É o nosso Ismael.
São as coisas que a gente faz com a nossa força. A religião nos leva o que agirmos com a nossa força. E é muito importante a gente entender que muitas vezes a gente age com a nossa força buscando o quê? Ser abençoado. Porque a base do relacionamento escravo é o quê? É o benefício. Eu quero um benefício disso. Mas a base do relacionamento de amor é o comprometimento de amor que nós temos com Deus. Agar representa o Monte Sinai na Arábia, que corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe. Graça de Deus para as estéreis. Por quê? Sara era estéril, mas ela estava debaixo de uma promessa. Não era por força dela, mas foi por força de Deus. Temos a lei e temos a graça. Essa é a grande diferença. A natural vem da lei. A promessa é pela graça. Natural e promessa. Uma é do Monte Sinai, outra é da Jerusalém do alto. Pois está escrito, regozije-te, ó estéril, que você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que da que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Nós somos filhos da promessa como Isaac. Nós nascemos não de uma forma natural, mas nascemos por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz, que ele ressuscita e hoje vive em nós. Isso é sobrenatural. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Paulo está colocando a mesma situação dele ali. Os filhos naturais seriam os judaizantes, que estão perseguindo Paulo, que é o filho do sobrenatural. E hoje acontece isso com a gente, porque nós somos o tempo todo tentados a agir de forma natural, a agir com a nossa força, a agir do nosso jeito, a usar as nossas capacidades, achar que a nossa capacidade que vai nos dar aquilo que nós precisamos. Mas é o sobrenatural de Deus que vai nos dar o que precisamos. Mas nós somos tentados a agir a ter o controle, a agir de forma natural. Somos extremamente tentados a cada instante. Eu sou, você é. A vida natural sempre persegue a vida no espírito, porque a vida natural é a vida na carne. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava, o seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro do filho da livre. O filho da escrava é o filho da escrava, o filho da herdeira, o filho legítimo é o filho da promessa. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Somos filhos de Sara, somos filhos do sobrenatural de Deus, somos filhos da estéril, que cantou e celebrou com alegria. Somos filhos do sobrenatural. Não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Bom, como a gente pode aplicar esse precioso capítulo 4 em nossas vidas? Primeiro, a revelação do Abba, do Paizinho. Esse capítulo nos traz a preciosa revelação de que Deus é o nosso Pai. E mais do que isso, Deus é o nosso Paizinho. E quanto mais a gente caminha nessa revelação que Deus é o nosso Pai, menos vamos agir como escravos. Mais vamos agir como livres, como herdeiros. Vigiar os ídolos que nascem no nosso coração para derrubá-los. Queridos, ídolos vão querer ser levantados no nosso coração. E se eles forem, a gente precisa depois derrubá-los. A gente primeiro precisa vigiar para não levantarmos ídolos. Como eu disse, ídolo não é uma estátua. Ídolo é tudo aquilo que a gente coloca no lugar de Deus. Por exemplo, sua segurança pode estar no seu trabalho e não em Deus. Sua segurança pode estar em uma pessoa e não em Deus. Talvez você tenha colocado algumas coisas na frente de Deus. Talvez você dá tempo. Então, você que está aqui, com certeza você não está vivendo isso, mas muitas pessoas colocam o quê? O entretenimento à frente de Deus. Coloca a tecnologia à frente de Deus. Tudo que toma o lugar de Deus ou fica à frente de Deus se torna um ídolo. Vigiar a vida natural, que muitas vezes é fruto de religiosidade. É uma coisa que a gente deve fazer todos os dias, porque nós tendemos a andar no natural. Querido, eu entendo que muitas coisas a gente faz o quê? Primeiro o natural, depois o sobrenatural. Primeiro a gente tem que entender a palavra.
o princípio que é do logos e do rema. Primeiro tem que ter o logos, para depois receber o rema. O logos, ele, em alguns momentos, ele vem do natural. Mas, se a minha vida é baseada só no natural, e ela não pula para o sobrenatural, e eu não avanço para o sobrenatural de Deus, e eu não estou ligado no sobrenatural de Deus, eu corro riscos de cair no quê? Em religiosidade. Porque a religiosidade advém do natural. Obrigado, queridos. Que Deus esteja abençoando muito suas vidas. Em nome de Jesus. Amém.